Afinal, o que são fundos de investimentos? Será que vale a pena investir? Será que é furada? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar detalhadamente o que são os fundos de investimentos, como eles funcionam e, a partir disso, você tira as suas próprias conclusões. Opa, tranquilo? Eu sou o Léo Pérez e nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre fundos de investimentos. Mas antes, já deixa o seu gostei aí embaixo, porque isso vai ajudar demais aqui o canal, além de fazer com que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. E cara, não custa nada para você. E, além disso, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você me deu essa moral, meu muito obrigado e eu espero de verdade que um dia você me agradeça por isso também. Agora, vamos pro vídeo. Vamos começar isso aqui, obviamente, com a pergunta principal. O que são fundos de investimentos? Se você está aqui é porque você provavelmente não sabe, mas fica tranquilo porque muita gente está na mesma situação. Se você já chegou a ouvir sobre fundos de investimentos e mesmo assim não aprendeu, fica tranquilo porque isso é a coisa mais normal que existe. Até as pessoas que sabem o que são e tentam explicar para outra não conseguem explicar direito, justamente porque é uma coisa tão simples que acaba ficando difícil de explicar. Mas eu vou te dar aqui 2 exemplos para reduzir ao máximo as chances de você não entender. O primeiro deles é relacionar os fundos de investimentos com as famosas vaquinhas. Fazer uma vaquinha é uma expressão que denota a ideia de arrecadar dinheiro entre um grupo de pessoas com um objetivo em comum. Você provavelmente já participou de uma vaquinha na época da escola, no trabalho, na família, no grupo de amigos e, se nunca participou, provavelmente já tenha presenciado. Antes de trazer isso para o assunto do vídeo, eu vou te dar o segundo exemplo, só para garantir que você não vai ficar boiando. Se você mora em um prédio ou em um condomínio, é provável que você e todos os outros moradores paguem mensalmente uma certa quantia de dinheiro para garantir a manutenção do lugar. Então, quando dá algum problema que precisa ser consertado ou os moradores têm vontade de acrescentar alguma coisa que vá beneficiar o grupo, eles utilizam desse dinheiro para fazer o que é necessário. Ambos os exemplos podem ser tranquilamente comparados aos fundos de investimentos. Quando você está investindo em um fundo de investimento, você na verdade está comprando cotas daquele fundo. E a soma de cotas de todos os investidores resultam no patrimônio total do fundo. Agora, a linguagem ficou mais complicadinha, mas eu apenas disse, em outras palavras, a mesma coisa que eu falei ao explicar sobre a vaquinha e como funciona a administração financeira de prédios e condomínios. Então pode ficar que não tenha tido nada realmente muito difícil. Então beleza, agora você sabe que em um fundo de investimento você e várias outras pessoas, que nesse caso é fazer o dinheiro render. Na vaquinha sempre vai ter um responsável que vai pegar todo o dinheiro arrecadado para comprar o que o pessoal quer. Nos condomínios a mesma coisa, sempre vai ter alguém administrando toda aquela quantia e direcionando ela para onde é necessário. No fundo de investimento isso não é diferente. Nele você vai ter um gestorizado que vai direcionar o dinheiro disponível no fundo, não é meu caso. Eu não invisto em fundos de investimento justamente por causa dessa questão. Eu acredito que não existe, posso acabar perdendo algumas oportunidades, posso perder dinheiro, posso deixar de ganhar, mas é um risco que eu prefiro tomar porque eu estudo justamente para diminuir esse risco. E é claro que além das chances de eu ser prejudicado, também tem a chance de eu conseguir maiores rentabilidades investindo por conta própria. Então, vale dizer também que apenas estudo não é o suficiente. Além disso, também existe a questão que você precisa sempre estar acompanhando seus investimentos, coisa que a maioria das pessoas não conseguem fazer. Então, o gestor do fundo serve justamente para isso. Ele vem com conhecimento e o tempo dele direcionado a cuidar do fundo da melhor forma possível. Só que, obviamente, que isso não é de graça. Nos fundos de investimento, você se depara com algumas taxas. A primeira é a taxa de administração, que é exatamente a taxa cobrada para remunerar as instituições responsáveis pela gestão, administração e distribuição do fundo. A segunda taxa é a taxa de performance, que é uma taxa cobrada pelo gestor quando o fundo apresenta um bom resultado. Normalmente, ela é uma porcentagem do benchmark do fundo. O benchmark nada mais é que um referencial do desempenho do fundo. Por exemplo, o benchmark mais comum é o CDI. Então, quando o fundo te entrega um desempenho superior ao CDI, uma pequena porcentagem desse dinheiro extra é direcionada ao gestor. Essas são as 2 principais taxas cobradas em fundo de investimento. Porém, ainda tem uma terceira que pode estar presente em alguns fundos, mas não todos, que é a taxa de entrada, que é cobrada no momento da aplicação, e a taxa de saída, que é cobrada no resgate. Então, antes de investir em algum fundo, procure se informar se essas 2 taxas são cobradas. Como se não bastassem as taxas, nos fundos de investimentos você também paga imposto. Um deles é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, mas relaxa que esse imposto só é cobrado
caso você resgate seu dinheiro em menos de 30 dias. Caso você resgate após 30 dias, não haverá cobrança de IOF. O outro, é claro, que é o imposto de renda, seguindo a tabela regressiva da mesma forma como eu já expliquei em vídeos anteriores. Mas, resumidamente, se você deixa seu dinheiro aplicado até 6 meses, você paga 22,5% de imposto de renda. Se você deixa de 6 meses a 1 ano, você paga 20% de imposto de renda. Se você resgata entre 1 ano e 2 anos, você paga 17,5%. E se você deixar qualquer período acima de 2 anos, você paga apenas 15%. Lembrando que essa porcentagem é em cima do rendimento, que é o seu lucro. Vale dizer que fundos de ações seguem uma regra diferente de imposto de renda. Nele é uma alíquota fixa de 15%, independente de quanto tempo você deixar o seu dinheiro aplicado. Mas calma que eu já vou falar quais são os principais tipos de fundos e como cada um deles funciona, inclusive os fundos de ações. Voltando ao papo dos rendimentos que você nunca nem vai ver, além de todos esses impostos, você também tem o Come Cotas. O Come Cotas funciona assim: no último dia útil do mês de maio e novembro, tem o recolhimento antecipado do imposto de renda. Existem fundos de curto prazo, que serão cobrados 20%, que são os fundos onde seu dinheiro ficará aplicado por menos de 1 ano, e fundos de longo prazo, que serão cobrados 15%, que são fundos onde seu dinheiro ficará aplicado por um período maior do que 1 ano. Pois é, eu acho que agora você já está bem antipático a investir em fundos de investimentos, mas continua aqui para aprender os principais tipos de fundos de investimento e pegar umas outras sacadas que eu acho importante que vocês tenham em mente. O primeiro tipo de fundo de investimento que eu falarei aqui são os fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa têm que ter no mínimo 80% do seu capital investido em títulos públicos, que são os títulos do Tesouro Direto no caso, e ou títulos de renda fixa privada, que são os CDBs, L6, LCIs e LCAs. Debêntures também, só que eu ainda não falei sobre as debêntures aqui no canal, mas fica tranquilo que um dia eu farei um vídeo dedicado a elas. Enfim, além dos 80% investido em renda fixa, os 20% restantes podem ser investidos em derivativos, que são uma modalidade de investimento em renda variável. Aqui eu vou te dar uma informação importante. Fundos de investimentos não possuem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, nem do Tesouro Nacional. Isso significa que se acontecer alguma coisa na constituição do fundo, você perde todo o seu dinheiro investido. Então pensa comigo, você que acompanha aqui o canal já viu que investimentos em renda fixa são aquele tipo de investimento que vai te garantir uma maior segurança e, na maioria das vezes, uma menor rentabilidade. E são investimentos que você tem para curto ou médio prazo com a intenção de preservar capital. Então, se você pode investir em títulos de renda fixa, garantindo a segurança que o FGC te proporciona e principalmente sem precisar pagar taxa para gestor, para que você vai querer investir em um fundo de renda fixa? Eles podem sim ser úteis para quem não tem absolutamente nenhum conhecimento e nem interesse em aprender o mínimo. Mas por tudo que eu já falei a respeito, você pode ver que a pessoa que optar pelo caminho mais fácil acaba correndo mais risco, que chega até a ser meio desnecessário. Porque realmente tudo que você precisa aprender não é nada difícil de ser aprendido. Como se não bastasse, ainda tem a questão dos 20% do fundo que podem ser alocados em renda variável. O que torna possível que você algum dia vá conferir o seu dinheiro no fundo e ele esteja menor do que a quantia que você investiu. Enfim, galera, eu acho que eu já falei mal demais dos fundos de renda fixa. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo falando ainda mais, eu faço com prazer. Mas agora vamos para o próximo tipo de fundo de investimento, que são os fundos de ações. Nos fundos de ações, o gestor precisa investir no mínimo 67% do capital em ações. Investir em um fundo de ações realmente pode ser mais prático para a maioria das pessoas. Mas o grande problema é que aqui você simplesmente não sabe onde o gestor está colocando o seu dinheiro. Você só tem acesso a esses dados 3 meses depois. Isso não é algo que me deixa tão confortável, mas é o preço que se paga além das taxas e dos impostos. Investir em um fundo de ações pode sim ser compreensível caso a pessoa não tenha tempo ou simplesmente não esteja disposta a estudar. Porém, caso ela vá investir uma quantia de dinheiro tão grande que a taxa que ela vai pagar para o fundo seja maior do que o dinheiro que ela gastaria assinando uma casa de análise de investimentos, aí já não é tão inteligente, visto que a casa de análise em questão irá te dizer em quais ativos investir, emitir relatórios explicando todos os motivos para a recomendação de forma muito transparente e principalmente imediata. Além de que você que comprou os ativos, então você não estará pagando nenhuma outra taxa, além, é claro, da taxa de corretagem da sua corretora. Lembrando que a Clear é taxa zero e esse vídeo não está sendo patrocinado por ela. E agora, finalmente, chegamos nos queridinhos fundos multimercado. Os fundos multimercado não precisam seguir regras específicas para composição de carteira. Isso quer dizer que eles não têm um mínimo ou máximo para ser investido em renda fixa, nem um mínimo ou máximo para ser investido em renda variável.
Cada fundo vai de uma estratégia diferente e, por isso, possui uma proporção diferente entre essas classes de ativos. Dessa forma, é possível encontrar fundos multimercado conservadores, ou seja, fundos que investem grande parte do seu capital em renda fixa, e fundos mais arrojados, que investem grande parte do seu capital em renda variável. E pelo fato de não existir nenhuma regra específica, podem existir fundos multimercados mais arrojados que os próprios fundos de ações, visto que é possível encontrar fundos com 100% do seu capital alocado em renda variável. Esse, para mim, eu acho que é o fundo que mais faz sentido, mas também é um fundo de alto risco. Toda essa questão faz com que os fundos multimercado atraiam uma enorme quantidade de diferentes perfis de investidores, mas vale fazer uma observação. Como eu já falei, todo investimento que você vai fazer precisa ter um objetivo, seja de curto, médio ou longo prazo. A partir disso, você vai decidir se você vai alocar seu dinheiro na renda fixa ou na renda variável. No fundo multimercado, seu dinheiro poderá estar aplicado em ambos ao mesmo tempo, o que na teoria não faz muito sentido, porque a questão é você escolher entre um modelo de investimento ou outro para cada objetivo. E além disso, também tem aquela questão de todos aqueles outros fatores que eu já mencionei aqui, que não deixam os fundos tão atrativos assim. No caso da cobrança de taxas, impostos e deles não serem garantidos pelo FGC. Nesse vídeo você aprendeu os conceitos básicos de fundos de investimentos, os 3 principais tipos de fundos e as principais razões pelas quais eu não invisto. Mas eu quero que vocês saibam que é possível sim encontrar ótimos fundos, só que na minha opinião não compensa se dedicar a eles. Afinal, até para encontrar um bom fundo você precisa dar uma estudada. Pode ser que futuramente eu faça um vídeo mais aprofundado sobre fundos de investimentos, mas para isso eu preciso da sua ajuda. Então não se esquece de deixar seu gostei, deixar seu comentário aí embaixo e se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Meu muito obrigado se você assistiu até aqui. Meu nome é Léo Pérez e esse é o canal Afortunado.